Capítulo 2. Madrid. O primeiro-ministro Leopoldo Martínez estava possesso. Era um homem pequeno de óculos, todo o corpo tremia enquanto falava. Jaime Miró deve ser detido. Gritou, a voz alta e estridente. Estão me entendendo? Olhou furioso para meia dúzia de homens reunidos na sala. Estamos à procura de um único terrorista e todo o exército e a polícia são incapazes de encontrá-lo. A reunião estava ocorrendo no Palácio Moncloa, residência e local de trabalho do primeiro-ministro. A 5 quilômetros do centro de Madrid, na Carretera da Galícia, uma estrada sem placas de identificação. O prédio era de alvenaria verde, com sacada de ferro batido, janelas verdes e guaritas em cada canto. Era um dia quente e seco e, através das janelas, até onde a vista podia alcançar, colunas de ondas de calor elevavam-se como batalhões de soldados fantasmas. Ontem, Miró converteu Pamplona num campo de batalha. Martínez bateu o punho na mesa. Assassinou 2 guardas e tirou 2 dos seus assassinos da prisão. Muitos inocentes foram mortos pelos touros que ele soltou nas ruas. Por um instante ninguém disse nada. Ao assumir o cargo, o primeiro-ministro declarou presunçoso: meu primeiro ato será acabar com esse grupo separatista. Madrid é a grande unificadora. Transforma andaluzes, bascos, catalães e galegos em espanhóis. Fora excessivamente otimista. Os bascos, fervorosos em sua independência, tinham outras ideias, e a onda de atentados à bomba, assaltos a bancos e manifestações de terroristas da organização ETA, Euskadi Ta Askatasuna, continuara sem cessar. O homem à direita de Martínez na reunião disse calmamente: eu o encontrarei. Era o coronel Ramón Acoca, o chefe do GOI, Grupo de Operaciones Especiales, criado para perseguir os terroristas bascos. Acoca era um gigante de 60 e poucos anos, rosto marcado por cicatrizes, olhos frios e implacáveis. Fora um jovem oficial sob o comando de Francisco Franco durante a Guerra Civil e ainda era fanaticamente devotado à filosofia de Franco. Somos responsáveis apenas perante Deus e a história. Acoca era um oficial brilhante e fora um dos assessores em que Franco mais confiara. O coronel sentia saudade da disciplina de punho de ferro, a punição rápida daqueles que questionavam ou desobedeciam a lei. Passara pelo turbilhão da Guerra Civil, com sua aliança nacionalista de monarquistas, generais rebeldes, latifundiários, a alta hierarquia da Igreja, e os falangistas fascistas de um lado, e as forças do governo republicano, incluindo os socialistas, comunistas, liberais e separatistas bascos e catalães, no outro. Fora um terrível período de destruição e morte. Uma loucura que atraíra homens e material bélico de 12 de países, deixando um saldo de mortos assustador. E agora os bascos voltaram a lutar e matar. O coronel Acoca comandava um grupo eficiente e implacável de antiterroristas. Seus homens trabalhavam em operações clandestinas, usavam disfarces e não eram divulgados ou fotografados, por medo de retaliação. Se alguém pode deter Jaime Miró, é o coronel Acoca, pensou o primeiro-ministro. Mas havia um problema. Quem vai deter o coronel Acoca?
A entrega do comando ao coronel não fora ideia do primeiro-ministro. Ele recebera um telefonema no meio da noite, na sua linha particular, reconhecera a voz no mesmo instante. Estamos muito preocupados com as atividades de Jaime Miró e seus terroristas. Sugerimos que ponha o coronel Ramon Acoca no comando do GOI. Entendido? Entendido, senhor. Será imediatamente providenciado. A ligação fora cortada. A voz pertencia a um membro do Opus Dei. A organização era uma calada secreta, que incluía banqueiros, advogados, dirigentes de poderosas corporações e ministros do governo. Corriam rumores de que tinham enormes recursos à sua disposição, mas era um mistério de onde procedia o dinheiro ou como era usado e manipulado. Não era considerado saudável fazer muitas perguntas a esse respeito. O primeiro-ministro pusera o coronel Acoca no comando, de acordo com as instruções, mas o gigante mostrara-se um fanático incontrolável. Seu gênio criara um reinado de terror. O primeiro-ministro pensou nos terroristas bascos que os homens de Acoca haviam capturado perto de Pamplona. Foram julgados e condenados à morte. O coronel Acoca insistira para que fossem executados pelo bárbaro Garrote Vil, a gargantilha de ferro com um espigão, que era apertada aos poucos, até que partia a vértebra e cortava a medula espinhal das vítimas. Jaime Miró tornou-se uma obsessão para o coronel Acoca. Quero sua cabeça, disse o coronel Acoca. Cortemos sua cabeça e o movimento basco morre. Um exagero, refletiu o primeiro-ministro, embora devesse admitir que havia um fundo de verdade. Jaime Miró era um líder carismático, fanático em relação à sua causa e por isso perigoso. Mas à sua maneira, concluiu o primeiro-ministro. O coronel Acoca é igualmente perigoso. Primo Casado, o diretor-geral de Segurança Pública, estava falando. Excelência, ninguém podia prever o que aconteceu em Pamplona. Jaime Miró é... Sei o que ele é. Interrompeu o primeiro-ministro bruscamente. Quero saber onde ele está. Virou-se para o coronel Acoca. Estou em sua pista, disse o coronel Acoca à voz, provocando um calafrio pela sala. Gostaria de lembrar a Vossa Excelência que não estamos lutando contra um homem apenas, mas sim contra todo o povo basco. Eles forneceram alimentos, armas e abrigo a Jaime Miró e a seus terroristas. O homem é um herói para eles. Mas não se preocupe, muito em breve ele será um herói enforcado. Depois que eu lhe oferecer um julgamento justo, é claro. Não nós, eu. O primeiro-ministro especulou se os outros haviam notado. Sem dúvida, ele pensou, nervosamente. Alguma coisa precisará ser feita em relação ao coronel, muito em breve. O primeiro-ministro levantou-se. Isso é tudo por enquanto, senhores. Todos se levantaram para sair, à exceção do coronel Acoca, que ficou. Leopoldo Martínez começou a andar de um lado para o outro. Malditos bascos! Por que não podem ficar satisfeitos em serem apenas espanhóis? O que mais querem? São ávidos por poder, disse Acoca. Querem autonomia, sua própria língua e bandeira. Não enquanto eu ocupar este cargo. Não permitirei que destruam a Espanha. O governo lhes dirá o que podem e o que não podem fazer. Não passam de uma ralé que... Um assessor entrou na sala. Com licença, Excelência, o bispo Ibanez chegou. Mande-o entrar. Os olhos do coronel contraíram-se. Pode estar certo de que a igreja se encontra por trás de tudo isso.
É tempo de lhes ensinarmos uma lição. A igreja é uma das grandes ironias da nossa história, pensou o coronel Acoca amargurado. No começo da Guerra Civil, a Igreja Católica ficara do lado das forças nacionalistas. O Papa apoiava o generalíssimo Franco e com isso lhe permitira proclamar que lutava no lado de Deus. Mas quando as igrejas, mosteiros e padres bascos foram atacados, a igreja retirara este apoio. Devo conceder mais liberdade aos bascos e catalães, exigira a igreja, e deve suspender as execuções de padres bascos. O generalíssimo Franco ficara furioso. Como a igreja ousava fazer exigências ao governo? Iniciara-se então uma guerra de atributos. Mais igrejas e mosteiros foram atacados pelas forças de Franco. Freiras e padres foram assassinados. Bispos foram postos sob prisão domiciliar. E sacerdotes por toda a Espanha foram multados por fazerem sermões considerados sediciosos pelo governo. Só quando a igreja o ameaçou de excomunhão é que Franco interrompeu os ataques. A maldita igreja, pensou Acoca, voltara a interferir após a morte de Franco. Ele virou-se para o primeiro-ministro. É tempo do bispo ser informado sobre quem manda na Espanha. O bispo calvo ibanês era magro, aparência frágil, uma nuvem de cabelos brancos turbilhonando em torno da cabeça. Olhou os dois homens através do pince-nez. Buenas tardes! O coronel Acoca sentiu a bile subir pela garganta. A mera visão dos clérigos deixava-o doente. Eram traidores, levando seus estúpidos cordeiros para o matadouro. O bispo ficou parado à espera de um convite para se sentar, o que não aconteceu. E também não foi apresentado ao coronel. Era uma desfeita deliberada. O primeiro-ministro olhou para a Coca em busca de orientação. O coronel disse bruscamente: recebemos algumas informações desagradáveis. Dizem que rebeldes bascos estão realizando reuniões em mosteiros católicos. Também há informações de que a igreja está permitindo que mosteiros e conventos guardem armas para os rebeldes. Havia ódio em sua voz. Ao ajudarem os inimigos da Espanha, vocês também se tornam inimigos da Espanha. O bispo ibanês fitou-o em silêncio por um momento. Depois virou-se para o primeiro-ministro Martínez. Com todo respeito, excelência, somos todos filhos da Espanha. Os bascos não são inimigos. Tudo o que pedem é liberdade para... Eles não pedem, bradou a Coca. Exigem. Circulam pelo país saqueando, assaltando bancos e matando polícias. E ainda ousa dizer que não são nossos inimigos. Reconheço que houve excessos indesculpáveis, mas, às vezes, quando se luta por aquilo em que se acredita, eles não acreditam em coisa nenhuma, a não ser em si mesmos. Não se importam com a Espanha. É como disse um dos grandes escritores nossos, ninguém na Espanha se preocupa com o bem comum. Cada grupo se interessa apenas por si mesmo. A igreja, os bascos, os catalães... Cada um diz que dane-se os outros. O bispo sabia que o coronel Acoca citara errado Ortega y Gasset. A citação inteira incluía o exército e o governo, mas sabiamente não disse nada. Tornou a se virar para o primeiro-ministro à espera de uma discussão racional. Excelência, a Igreja Católica... O primeiro-ministro achou que Acoca já fora longe demais. Não nos interprete mal, bispo. Em princípio, é claro, este governo está dando total apoio à Igreja Católica. O coronel Acoca interveio outra vez. Mas não podemos permitir que suas igrejas, mosteiros e conventos sejam usados contra nós. Se continuarem a permitir que os bascos guardem armas e realizem reuniões neles,
terão de arcar com as consequências. Tenho certeza de que as informações que recebeu estão equivocadas, declarou o bispo suavemente. Mas pode estar certo de que ordenarei uma investigação imediata. O primeiro-ministro murmurou: Obrigado, bispo. Isso é tudo o que pedimos. Martínez e a Coca ficaram observando o bispo se retirar. Depois o primeiro-ministro perguntou: O que acha? Ele sabe o que está acontecendo. O primeiro-ministro suspirou. Já tenho problemas suficientes neste momento, sem criar uma crise com a igreja. Se a igreja é a favor dos bascos, então está contra nós. A voz do coronel Acoca era mais energética agora. Eu gostaria que me concedesse permissão para dar uma lição ao bispo. O primeiro-ministro foi contido pela expressão de fanatismo nos olhos do coronel. Tornou-se cauteloso. Tem mesmo informações de que as igrejas estão ajudando os rebeldes? Claro, excelência. Não havia como determinar se o homem dizia a mesma verdade. O primeiro-ministro sabia o quanto a Coco odiava a igreja, mas talvez fosse bom deixar que a igreja sentisse o gosto do açoite, desde que o coronel Acoca não fosse longe demais. O primeiro-ministro Martínez ficou imóvel por um instante pensativo. Foi Acoca quem rompeu o silêncio. Se as igrejas estão abrigando terroristas, então elas devem ser punidas. Relutante, o primeiro-ministro anuiu com a cabeça. Por onde vai começar? Jaime Miró e seus homens foram vistos em Ávila ontem. Provavelmente estão escondidos no convento local. O primeiro-ministro se decidiu. Reviste-o. Essa decisão desencadeou uma sucessão de acontecimentos que sacudiu toda a Espanha e abalou o mundo. Capítulo 3. Ávila. O silêncio era como uma nevasca amena, suave e aconchegante, tão tranquilizante quanto o sussurro de um vento de verão. O convento cisterciense da estrita observância ficava nos arredores da cidade morada de Ávila, a mais alta cidade da Espanha, 112 quilômetros a noroeste de Madrid. O convento fora construído para o silêncio. As regras haviam sido adotadas em 1601 e permaneceram inalteradas ao longo dos séculos. Liturgia, exercício espiritual, reclusão rigorosa, permanência e silêncio. Sempre silêncio. O convento era um conjunto simples de prédios de pedra, em torno de um claustro, dominado pela igreja. Ao redor do prédio central, as arcadas abertas permitiam que a claridade se espalhasse pelos largos blocos de pedra do chão, onde as freiras deslizavam sem fazer barulho. Havia 40 freiras no convento, rezando na igreja e vivendo no claustro. O convento de Ávila era um dos 7 que restaram na Espanha, um sobrevivente das centenas que haviam sido destruídos na Guerra Civil, num dos periódicos movimentos anti-igreja que dominam o país ao longo dos séculos. O convento cisterciense de estrita observância era devotado exclusivamente a uma vida de orações. Era um lugar sem estações ou tempo. E aquelas que ali ingressavam se tornavam para sempre isoladas do mundo exterior. A vida cisterciense era contemplativa e penitencial. O ofício divino era recitado todos os dias, e a clausura era completa e permanente. Todas as irmãs vestiam-se de forma idêntica,
E seus trajes, como tudo no convento, eram caracterizados pelo simbolismo de séculos. O capuche, o manto e capuz, simbolizava inocência e simplicidade. A túnica de linho representava a renúncia às coisas do mundo e mortificação. O escapulário, pequenos quadrados de lã usados sobre os ombros, indicava a disposição para o trabalho árduo. Uma touca, uma cobertura de linho disposta em dobras por cima da cabeça e em volta do queixo, lados do rosto e pescoço, contemplava o uniforme. Dentro dos muros do convento havia um sistema de escadas e passagens internas, ligando o refeitório, sala comunitária, celas e capela, predominando por toda a parte de um ambiente de amplitude fria e limpa. Janelas de treliça com vidro grosso davam para um jardim murado. Cada janela era guarnecida com barras de ferro e ficava acima da linha de visão, para que não houvesse distrações externas. O refeitório era amplo e austero. As janelas tinham persianas e cortinas. As velas nos castiçais antigos projetavam sombras evocativas nos tetos e paredes. Em 400 anos nada mudara dentro dos muros do convento, exceto os rostos. As irmãs não tinham pertences pessoais, pois desejavam ser pobres, emulando a pobreza de Cristo. A própria igreja era desprovida de ornamentos, salvo uma cruz de ouro maciço de valor inestimável, antigo presente de uma rica postulante. Por estar tão em desacordo com a austeridade da ordem, era mantida num armário no refeitório. Uma cruz de madeira simples pendia no altar da igreja. As mulheres que partilhavam suas vidas com o Senhor viviam juntas, trabalhavam juntas, comiam juntas e rezavam juntas, mas nunca se tocavam e se falavam. As únicas exceções permitidas eram quando ouviam a missa ou quando a reverenda superiora Bettina lhes falava na privacidade de sua sala. Mesmo então, uma antiga linhagem de sinais era usada ao máximo possível. A reverenda madre era uma religiosa com cerca de 70 anos, expressão inteligente, jovial e dinâmica, glorificada na paz e alegria de vida no convento, uma vida consagrada a Deus. Protetor irredutível de suas freiras, sentia muita angústia quando era necessário impor a disciplina, mais do que aquela que estava sendo punida. As freiras circulavam pelos claustros e corredores de olhos abaixados, mãos cruzadas dentro das mangas, na altura do peito, passando e repassando por suas irmãs sem qualquer palavra ou sinal de reconhecimento. A única voz no convento era a dos sinos, os sinos que Victor Hugo chamou de a ópera dos campanários. As irmãs vinham de antecedentes díspares e de muitos países diferentes. Pertenciam a famílias de aristocratas, camponeses, soldados. Chegaram ao convento como ricas e pobres, instruídas e ignorantes, miseráveis e exaltadas, mas ali eram todas iguais aos olhos de Deus, unidas em seu desejo de casamento eterno com Jesus. As condições de vida no convento eram espartanas. No inverno, o frio era cortante e uma luz pálida filtrava-se pelas janelas gradeadas. As freiras dormiam plenamente vestidas em enxergas de palha, cobertas por mantas ásperas de lã, cada uma em sua pequena cela, mobiliada apenas com uma cadeira de pau, de encosto reto. Não havia lavatório,
Um pequeno jarro de barro e uma bacia ficava no chão no canto da cela. No canto da cela. Nenhuma freira tinha permissão para entrar na cela da outra, à exceção da reverenda Madre Bettina. Não havia nenhum tipo de recreação, apenas trabalho e orações. Havia áreas de trabalho para tricotar, encadernar livros, fiar e fazer pão. Havia 8 horas de oração diárias, matinais, laudes, matinas, laudes, primas, terças, sextas, nonas, vésperas e completas. Havia ainda outras devoções, bênçãos, hinos e litanias. Matinas era a oração que se fazia quando metade do mundo estava dormindo e a outra metade absorvida no pecado. Laudes, o ofício do amanhecer, seguia-se as matinas, o nascer do sol aclamando com a figura de Cristo, triunfante e glorificado. Primas era a oração matutina da igreja, pedindo as bênçãos para as obras do dia. Terças acontecia às 9 horas da manhã, consagrada por Santo Agostinho ao Espírito Santo. Sextas eram às 11h30, evocada para extinguir o calor das paixões humanas. Nonas era recitada em silêncio às 3 horas da tarde, a hora da morte de Cristo. Vésperas era o serviço vespertino da igreja, como laudes, fora a oração do amanhecer. Completas eram as últimas horas canônicas dos ofícios divinos, uma forma de orações noturnas, um preparativo para a morte e também para o sono, encerrando o dia com uma declaração de submissão amorosa. Manus tuas Domini, commendo spiritum meum, redemiste nos Domini Deus veritatis. Em algumas das outras ordens, a flagelação fora abolida, mas sobrevivia nos conventos e mosteiros cistercienses de clausura. Pelo menos uma vez por semana e às vezes todos os dias, as freiras puniam seus corpos com a disciplina. Um açoite de 30 centímetros de comprimento, de corda fina, encerado, com 6 pontas nodosas que provocavam uma dor angustiante. Era usado para espancar as costas, pernas e nádegas. Bernard de Clairvaux, o ascético abade dos cistercienses, a advertira: o corpo de Cristo está aniquilado. Nossos corpos devem se conformar à semelhança do corpo ferido de Nosso Senhor. Era uma vida mais austera do que em qualquer prisão, mas as irmãs viviam em êxtase, como jamais ocorrera no mundo exterior. Haviam renunciado ao amor físico, bens pessoais e liberdade de opção, mas, ao abrirem mão destas coisas, também renunciaram à ganância e competição, ódio e inveja, a todas as pressões e tentações que o mundo exterior impunha. No interior do convento reinava uma paz absoluta e o inefável sentimento de alegria pela união com Deus. Havia uma serenidade indescritível dentro dos muros e nos corações das mulheres que ali viviam. Se o convento era uma prisão, tratava-se de uma prisão no Éden de Deus, com o conhecimento de uma eternidade feliz para as que escolheram livremente ingressar e permanecer ali. A irmã Lúcia foi despertada pelo repicar do sino do convento. Abriu os olhos surpresa e desorientada por um momento. Na pequena cela em que dormia ainda estava escuro, uma escuridão desoladora. O som do sino avisava-lhe que eram 3 horas da madrugada, quando o ofício das vigílias começava. Droga, esta rotina vai me matar, pensou irmã Lúcia. Recostou-se no catre pequeno e desconfortável, desesperada por um cigarro,
relutante, saiu da cama. O pesado hábito que usava até para dormir roçava contra sua pele sensível como lixa. Pensou em todas as lindas roupas de estilistas penduradas em seu apartamento em Roma e no chalé em Stade. Irmã Lúcia podia ouvir o movimento suave e farfalhante das freiras reunindo-se no corredor. Negligente, ela arrumou a cama e também saiu para o extenso corredor, onde freiras entravam em fila, olhos abaixados. Lentamente todas começavam a encaminhar-se para a capela. Parecem um bando de pinguins idiotas, pensou irmã Lúcia. Não conseguia entender por que aquelas mulheres haviam deliberadamente renunciado às suas vidas, desistindo de sexo, belas roupas e boa comida. Sem estas coisas, que motivo existe para continuar a viver? E as malditas regras? Quando irmã Lúcia entrara no convento, a reverenda madre avisara-lhe: deve andar com a cabeça baixa. Mantenha as mãos cruzadas por dentro do hábito. Dê passos curtos. Ande devagar. Nunca deve fazer contato visual com qualquer das outras irmãs, ou sequer olhar para elas. Não pode falar. Seus ouvidos são para escutar as palavras de Deus. Está bem, reverenda madre. Durante o mês seguinte, Lúcia recebera as instruções. As que vieram para cá não tinham a intenção de se juntarem às outras, mas sim habitar a sós com Deus. A solidão do espírito é essencial para uma união com Deus. É salvaguardada pelas regras do silêncio. Está bem, reverenda madre. Deve sempre obedecer ao silêncio dos olhos. Fitar as outras nos olhos a distrairia com imagens inúteis. Está bem, reverenda madre. A primeira lição que aprenderá aqui, será retificar o passado, expulsar os velhos hábitos e inclinações seculares, apagar todas as imagens do passado. Fará penitência de purificação e mortificação para se despojar da vontade e amor próprios. Não basta se arrepender das ofensas passadas. Quando compensar não apenas seus pecados, mas também por todos os pecados que já foram cometidos. Está bem, reverenda madre. Deve lutar contra a sensualidade, o que João da Cruz chamou de a noite dos sentidos. Está bem, reverenda madre. Cada freira vive em silêncio e solidão, como se já estivesse no céu. Nesse silêncio puro e precioso, pelo qual tanto anseia, ela é capaz de escutar o silêncio infinito e possuir Deus. Ao final do primeiro mês, Lúcia recebera os votos iniciais. Tivera que cortar os cabelos no dia da cerimônia. Fora uma experiência traumática. A reverenda madre cuidava disso pessoalmente. Convocara Lúcia à sua sala e fizeram um sinal para que ela se sentasse. Prostrara-se às suas costas e, antes que Lúcia percebesse o que estava acontecendo, ouvira o barulho da tesoura e sentira alguma coisa puxando-lhe os cabelos. Começara a protestar, mas compreendera subitamente que aquilo só podia melhorar o seu disfarce. Poderei deixá-lo crescer de novo mais tarde, pensara. Enquanto isso, ficarei parecendo uma galinha depenada. Ao voltar para o cubículo lúgubre que lhe fora designado, Lúcia pensara: este lugar é um ninho de serpentes. O chão consistia de tábuas soltas. A enxerga e a cadeira de encosto reto ocupavam a maior parte do espaço. Sentira-se ansiosa por ler um jornal. Não há a menor possibilidade, refletia.
Naquele lugar, nunca tomava conhecimento dos jornais, muito menos escutavam rádio ou viam televisão. Não havia qualquer ligação com o mundo exterior. Contudo, o que mais afetava os nervos de Lúcia era o silêncio desolador. A única comunicação era feita através de sinais com as mãos, e aprendê-los a levar à loucura. Quando precisava de uma vassoura, devia deslocar a mão direita estendida da direita para a esquerda, como se estivesse varrendo. Quando a reverenda madre estava insatisfeita, unia os dedos mínimos 3 vezes, na frente do corpo, os outros dedos comprimidos contra as palmas. Quando Lúcia se mostrava lenta na execução de seu trabalho, a reverenda madre comprimia a palma da mão direita contra o ombro esquerdo. Para censurar Lúcia, ela coçava a própria face, perto do ouvido direito, com todos os dedos da mão direita, num movimento para baixo. Pelo amor de Deus, pensava Lúcia, parece que ela está coçando uma mordida de pulga. Elas chegaram à capela. As freiras rezaram silenciosamente. Contudo, os pensamentos de irmã Lúcia se concentravam em coisas mais importantes do que Deus. Mais 1 ou 2 meses, quando a polícia parar de me procurar, sairei deste hospício. Depois das orações matutinas, irmã Lúcia marchou com as outras para o refeitório, violando furtivamente os regulamentos, como fazia todos os dias, ao estudar os rostos das companheiras. A sua única diversão. Ela achava incrível pensar que nenhuma das irmãs sabia como as outras pareciam. Sentia-se fascinada pelos rostos das freiras. Algumas eram jovens, algumas velhas, outras bonitas e feias. Não podia compreender porque todas pareciam tão felizes. Havia 3 rostos que Lúcia achava particularmente interessantes. Um era o da irmã Teresa, que parecia ter cerca de 60 anos. Estava longe de ser bonita, mas possuía uma espiritualidade que lhe proporcionara um encanto quase sublime. Parecia estar sempre sorrindo interiormente, como se estivesse por dentro de algum segredo maravilhoso. Outra freira que Lúcia considerava fascinante era a irmã Graciela, uma mulher de beleza extraordinária, com 30 e poucos anos. Tinha a pele azeitonada, feições refinadas, olhos que pareciam poços negros luminosos. Ela poderia ter sido uma estrela de cinema, pensou Lúcia. Qual é a sua história? Por que se enterraria num lugar como este? A terceira freira que lhe atraía o interesse era a irmã Megan. Olhos azuis, sobrancelhas e pestanas louras, tinha 20 e poucos anos, rosto viçoso e franco. O que ela está fazendo aqui? O que todas essas mulheres estão fazendo aqui? Ficam trancafiadas por trás desses muros, dormindo numa cela mínima, uma comida horrível, 8 horas de orações, trabalho árduo e muito pouco sono. Devem ser loucas, todas elas. Estava numa situação melhor do que as outras, porque teriam de ficar ali pelo resto de suas vidas, enquanto ela sairia dentro de 1 ou 2 meses, talvez 3, pensou. Este é um esconderijo perfeito. Eu seria uma tola se fosse embora de forma precipitada. Dentro de poucos meses a polícia vai pensar que morri. Quando sair daqui e pegar meu dinheiro na Suíça, talvez escreva um livro a respeito deste hospício.
Poucos dias antes, a reverenda madre pedira à irmã Lúcia que fosse ao escritório para buscar um papel. Enquanto estava ali, ela aproveitara para começar a revistar os arquivos e, infelizmente, fora surpreendida no ato de bisbilhotar. Fará penitência com a disciplina, decidira a reverenda madre Bettina. Irmã Lúcia baixara a cabeça humildemente e sinalizava: sim, reverenda madre. Lúcia voltara à sua cela e minutos depois, as freiras passando pelo corredor puderam ouvir o som terrível do açoite, assoviando pelo ar e caindo várias vezes. O que não podia saber era que a irmã Lúcia estava açoitando a cama. Essas malucas podem ser sadomasoquistas, mas eu não vou entrar nessa. Elas estavam sentadas no refeitório, 40 freiras, em 2 mesas compridas. A dieta cisterciense era rigorosa vegetariana. Como o corpo ansiava por carne, o seu consumo era proibido. Muito antes do amanhecer, era servida uma xícara de chá ou café e um pedaço de pão seco. A refeição principal era feita às 11 horas da manhã e consistia de uma sopa rala, uns poucos legumes e de vez em quando um pedaço de fruta. A reverenda madre tinha instruído Lúcia. Não estamos aqui para agradar a nossos corpos, mas sim para agradar a Deus. Eu não serviria este desjejum a meu gato, pensou irmã Lúcia. Estou aqui há 2 meses e aposto que já perdi uns 4 ou 5 quilos. É a versão divina de uma dieta rigorosa. Quando o desjejum terminou, 2 freiras levaram bacias de lavar louça para as extremidades das mesas. As irmãs, em cada mesa, levaram seus pratos para a irmã com a bacia, que lavou cada um. Enxugou com uma toalha e devolveu a outra irmã. A água foi ficando cada vez mais escura e gordurosa. E elas vão viver assim pelo resto de suas vidas, pensou irmã Lúcia repugnada. Mas não posso me queixar. Ainda é melhor do que uma sentença de prisão perpétua. Ela seria capaz de trocar sua alma imortal por um cigarro. A meio quilômetro dali, pela estrada, o coronel Ramon Acoca e 2 dúzias de homens cuidadosamente escolhidos do GOI, o Grupo de Operaciones Especiales, preparava-se para atacar o convento.